Peça com fé. Vem de curar, vem de libertar nossos corações de toda opressão. Vem de transformar, vem incendiar, traz fogo do céu nesse lugar. Canta forte, incendeia minha alma. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Com seus braços levantados, comece a orar, pedindo a graça do Espírito Santo sobre a sua vida. Senhor, nós queremos te pedir, incendeia o nosso coração com o fogo do teu Espírito Santo. Incendeia a nossa alma, traz fogo do céu para os nossos corações, renovando a nossa fé. Traz, ó Deus, Espírito Santo, fortaleza da nossa alma. Batiza os corações aqui com fogo abrasador, para que façamos uma experiência muito pessoal contigo, ó Espírito Santo. Nós cremos, Espírito Santo de Deus, que a tua graça está sobre nós. Bendito, bendito seja Espírito Santo de Deus, que cura os nossos corações, que restaura as nossas vidas. Abra bem os seus braços agora e vamos pedir que o Espírito Santo venha curar, vinde libertar os nossos corações, para que Ele restaure completamente a nossa vida. Orar em mim, Espírito Santo, vem falar em mim, falar em mim. Vinde curar, vinde libertar nossos corações de toda opressão. Vinde transformar, incendiar, traz fogo do céu neste lugar. Incendeia, incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Reza assim comigo: Espírito Santo de Deus, dá-me nesta noite o entendimento para que eu compreenda tudo aquilo que o Senhor vai me falar por meio da palavra. Espírito Santo de Deus, dá-me a fortaleza para que eu possa assumir com coragem a tua palavra, vivendo-a e colocando-a em prática. Vem Espírito Santo e ilumina completamente a minha vida. Amém. Pode sentar, por favor. Você que trouxe a Bíblia, abra em Atos dos Apóstolos capítulo 3. Atos dos Apóstolos capítulo 3, versículo 1. Atos 3, versículo 1. Nós estamos no mês missionário e que, portanto, nós vamos nos recordar aqui de alguns pontos fundamentais da missão da igreja e, portanto, a minha e a sua missão, para que tenhamos a coragem de continuar anunciando o Evangelho, anunciando o poderoso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Atos 3, versículo 1. Pedro e João estavam subindo ao templo para a oração da hora nona.
Vinha então carregado um homem que era aleijado de nascença e que todos os dias era carregado à porta do templo chamada Formosa para pedir esmola aos que entravam. Vendo a Pedro e João que iam entrar no templo, implorou que lhe dessem uma esmola. Pedro, porém, fitando nele os olhos, junto com João, disse-lhe: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber deles alguma coisa. Mas Pedro lhe disse: nem ouro, nem prata possuo. O que tenho, porém, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, põe-te a caminhar. E tomando-o pela mão direita, ergueu-o. No mesmo instante, seus pés e calcanhares se firmaram. De um salto, pôs-se em pé e começou a andar. E entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. Todo o povo viu-o andar e louvar a Deus. Reconheciam-no, pois era ele quem esmolava, assentado à porta formosa do templo. E ficaram cheios de admiração e de assombro pelo que sucedera. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Irmãos e irmãs, desde o dia em que a promessa da vinda do Espírito Santo se cumpriu na vida da igreja, quando os apóstolos ficaram repletos do Espírito Santo, a primeira coisa que Pedro e os demais fizeram foi fazer um grande anúncio, anunciar o nome de Jesus, ficando explícito que a missão da igreja, inaugurada pela força do Espírito Santo, não tinha outro objetivo, nem uma outra base, senão a de anunciar explicitamente o nome de Jesus. Não era o anúncio da pessoa de Pedro, nem de Tiago, nem de João, mas o nome de Jesus sendo anunciado explicitamente. E foi o que Pedro e João fizeram. Diante daquele aleijado de nascença, não tinham nenhuma outra palavra para proclamar, a não ser o nome poderoso de Jesus. Não tinham nenhum outro poder, a não ser o nome de Jesus. É a missão da igreja. A igreja não tem outra tarefa senão a de proclamar que Jesus Cristo é o Senhor, o Salvador, e que todas as relações, que a vida do homem, tudo pode ser transformado pelo critério do Evangelho, que não é um conjunto de palavras simplesmente, mas é uma pessoa. A boa nova do Evangelho é uma pessoa, tem um nome, é Jesus. Portanto, em Jesus, com Jesus, a igreja caminha debaixo da força do Espírito Santo, anunciando o que é fundamental. Jesus Cristo é o Salvador de toda a humanidade. Quando os apóstolos começaram a anunciar o Evangelho, eles encontraram uma sociedade, talvez um pouco parecida com a nossa. Eles encontraram perseguição, eles encontraram muitas pessoas incrédulas, que achavam que tinham acabado com a estrutura do anúncio do nome de Jesus, quando ele foi crucificado, quando ele foi sepultado, acharam que tinha tudo acabado. No entanto, quando começaram a ver os sinais, e que a missão de Jesus não tinha acabado na cruz, e que o Cristo ressuscitado continuava presente, vivo, atuante no meio deles, alguns deles até se decepcionaram e começaram a querer proibir os apóstolos de anunciar o nome de Jesus. Então, a primeira coisa, o primeiro grande enfrentamento na vida missionária é que Pedro e João tiveram que enfrentar a incredulidade do povo. Tiveram que enfrentar a incredulidade de um povo que queria
acabar com a estrutura do anúncio de Jesus. O que não é muito diferente do tempo que nós estamos vivendo hoje. Nós somos chamados como igreja a anunciar o nome de Jesus, a anunciar o Evangelho em meio de uma sociedade apegada às coisas do mundo, no meio de uma sociedade que está tirando Deus do centro da sua história para colocar outras coisas no lugar de Deus, vivendo numa profunda idolatria, porque Deus não está mais no centro da vida das pessoas. Deus não está no centro. O que estão fazendo? Outras coisas. É explícita a idolatria que se vive hoje. Outros poderes, outras coisas colocadas no lugar de Deus, e aos poucos, é como que vai virando as costas para Deus. Irmãos e irmãs, nós cristãos, católicos, firmes na fé, precisamos assumir a nossa posição de cristãos e não dar as costas para Deus. A Sagrada Escritura já diz o seguinte: feliz a nação que tem Deus como o seu Senhor. Porque quando se vira as costas para Deus, e a história de Israel nos conta isso de uma forma muito clara, quando se vira as costas para Deus, sofre-se amargamente a ausência de Deus. Não porque Deus se ausenta, mas porque o povo vai virando as costas, vai deixando Deus de lado e começam então a sofrer as consequências de terem decretado a ausência de Deus nas suas vidas. Mas os apóstolos não tiveram medo e continuaram o anúncio do Evangelho, o anúncio do poderoso nome de Jesus. Porque para eles tinham uma prioridade. A prioridade de Pedro, de Tiago, de João, a prioridade de todos eles era uma só: anunciar o nome de Jesus. A prioridade deles era o ensino e a aplicação da palavra, porque eles aprenderam isso de Jesus. Jesus percorreu as cidades e os povoados anunciando a palavra da salvação. E quando, em um determinado lugar, quiseram proclamá-lo como rei, dizendo que ele era rei, ele saiu de fininho, e diz: eu preciso também anunciar o Evangelho nos outros lugares, nas aldeias da redondeza. E ia ao encontro daqueles que estavam perdidos e daqueles que estavam sedentos de uma vida nova, e lhes anunciava. E os apóstolos não fizeram nada diferente disso. Continuaram anunciando o poderoso nome de Jesus. A prioridade deles era o ensino e a aplicação da palavra. A prioridade da igreja, desde o dia que ela foi impulsionada pelo Espírito Santo, é e deve ser o anúncio do Evangelho. Todas as outras coisas acontecem como consequência do anúncio do Evangelho. As obras de caridade, as curas, os milagres, as libertações, elas acontecem como consequência do anúncio da palavra. A palavra, na vida dos apóstolos, era uma prioridade: o ensino e a aplicação da palavra. Os apóstolos aprenderam também a trabalhar em equipe, a viver como igreja, antes até que se tivesse uma estrutura tal como a nós conhecemos hoje. Jesus enviou 72, 2 a 2, para que trabalhassem em equipe, anunciando o Evangelho, porque ninguém é missionário autônomo, ninguém é missionário por sua própria cabeça, é sempre um envio da igreja, um envio de Jesus, e eles aprenderam a trabalhar em equipe. Os 12 foram enviados, os 72 foram enviados, e todos nós somos enviados pela igreja, na força do Espírito Santo, para anunciar o Evangelho. E isso deve ser sempre a nossa prioridade. A prioridade é anunciar o poderoso nome de Jesus. Mas esses aqui, Pedro e João, apóstolos, que na porta do templo disseram para aquele aleijado: não tenho ouro nem prata, mas o que tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Eles exerciam uma missão dependendo exclusivamente do Pai, dependendo exclusivamente da graça de Deus.
Eles ministravam a palavra na dependência de Deus. Pedro não podia fazer nada. João não podia fazer nada. Tanto que mais tarde, porque esse capítulo 3 aqui dá pano para manga, continuam depois discutindo a respeito do que aconteceu lá na porta do templo, durante vários momentos aqui nos escritos dos Atos dos Apóstolos. Querendo saber com que poder, como é que Pedro tinha feito aquilo. Porque para eles, o Jesus que Pedro estava falando ali, olha, no nome de Jesus, levanta-te e anda, o Jesus tinha morrido. Para eles não era o Cristo, era só um personagem, como tantos outros que apareceram na história de Israel, dizendo que era o Messias, e que falaram tantas coisas. Quando Jesus morreu, para eles tinha acabado tudo. Agora Pedro continua falando, em nome de Jesus, levanta-te, anda, e está acontecendo o cumprimento da palavra, que os discípulos fariam obras maiores até do que as que Jesus tinha feito. E então, eles se surpreendem com isso, e perguntam a Pedro, como é que você fez isso? Com que força, ou com que poder você fez isso? E Pedro diz assim, olha, não foi pela minha própria força ou piedade, que esse homem, que antes era doente, aleijado, começou a andar, mas foi pela fé no nome de Jesus. E aí ele continua, que vocês mataram, mas que Deus o ressuscitou dos mortos, ele está vivo. Não foi pela nossa própria piedade, pela nossa própria força, mas foi pela fé no nome de Jesus. Pedro não se promove, João também não. Ele diz, foi pela fé no nome de Jesus. É Jesus que vocês mataram, que ressuscitou. Ele está vivo e atuante, e continua curando, continua libertando, e continua hoje, porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele está aqui e Ele pode te curar, porque o mesmo nome que foi anunciado por Pedro e João, lá naquela porta do templo, é o mesmo nome que nós estamos anunciando. Não é a força do Padre Nilson, nem da irmã Luísa, nem do Padre Eduardo, não é, é a força do nome de Jesus, porque é o nome de Jesus que tem poder, unicamente, e nós continuamos anunciando o mesmo nome, a libertação e a restauração das nossas vidas, pelo santo e poderoso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas eles continuam pregando a palavra, porque a cura do aleijado ali na porta do templo, o milagre na porta do templo, foi só uma estratégia de Deus, porque é assim que o milagre, a linguagem do milagre, é uma estratégia de Deus para chamar a atenção das pessoas. Quando aquele aleijado entra no templo, cantando, louvando, pulando, aquilo ali foi uma estratégia de Deus para chamar a atenção de todos, porque foi num lugar público. Ele entrou no templo, onde muita gente frequentava, várias horas do dia. Eles entravam no templo para rezar, para fazer as orações próprias da tradição judaica. Chamou atenção. Chamou tanto atenção, não só das pessoas que frequentavam o templo, mas chamou a atenção das autoridades, chamou a atenção de pessoas de perto e de longe, e a estratégia era essa, a linguagem do milagre, a estratégia de Deus. Quando se reúne um grupo ali, que fica admirado com o que aconteceu, Pedro não perde a oportunidade e anuncia o nome de Jesus. Não perde a oportunidade e fala do poder de Jesus. Veja, a linguagem do milagre foi chamar a atenção. Correram lá para o templo para saber o que tinha acontecido, porque afinal de contas, quem é que realizava milagres antes era Jesus. Mas Jesus tinha morrido. Como é que agora está acontecendo coisas iguais ou maiores até? Então foram lá para ver o que estava acontecendo. E quando chegam lá, Pedro, João anunciam o poderoso nome de Jesus. E o resultado é que muita gente se converte. Há conversão, há arrependimento, porque o anúncio da palavra feito por Pedro, por Tiago, por João, por Paulo e por todos os outros que nós conhecemos na história da igreja, e até hoje tem um objetivo. Eles pregam visando o arrependimento. Eles não pregam em primeiro lugar para que as pessoas sejam curadas.
Porque eles aprenderam já de Jesus. Jesus disse: ide e anunciai o Evangelho. Quem crer e for batizado será salvo. Ide e anunciai o Evangelho. Estes sinais acompanharão os que crerem. Então fala de expulsar demônio, fala de curar os doentes, de milagres, de libertações. Mas primeiro diz: anuncie o Evangelho. Porque o Evangelho gera a fé e pelo poder da fé eles serão curados. Esses sinais acompanharão os que crerem. A fé que foi despertada pela graça da palavra anunciada. Mas veja, eles pregam visando ao arrependimento. Ou seja, pregavam para que o povo se arrependesse, para que se convertesse, para que a palavra caísse no coração e eles mudassem de vida. Porque é essa a palavra que salva. Muita gente é curado e abandona Jesus, porque a palavra não caiu no coração. Queriam e foram procurá-lo somente para um socorro imediato e não se comprometeram com ele. A pregação da palavra tem como objetivo nos levar ao arrependimento, para que tenhamos uma comoção interior, para que a nossa vida seja transformada, para que nos convertendo tenhamos a graça da salvação, porque um coração convertido, só aquele que se converte, que busca a conversão é que entrará nos céus. Então é preciso se converter. A pregação da palavra tem como objetivo nos levar ao arrependimento, para que mudemos de vida, para que abandonemos o pecado e trilhemos o caminho da vida nova, para dizer depois como São Paulo: quem está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas passaram, se inaugurou então uma vida nova. A pregação da palavra visando o arrependimento. Para eles também, tinha algo muito importante, que era a disponibilidade para a missão. Eles estavam disponíveis. Porque missão, irmãos e irmãs, para a gente anunciar o Evangelho, é preciso desprendimento, disponibilidade, entrega total. É preciso se desprender do tempo que nós temos. É preciso se desprender das coisas do mundo, para se colocar à disposição de Deus. Irmãos, como já disse, o capítulo 3, a cura do aleijado lá na porta do templo, dá pano para manga para as coisas que irão acontecer, sobretudo em algo que fez com que Pedro e João fossem até perseguidos. Porque para eles era o seguinte: eles tinham uma missão, uma mensagem a anunciar. Qual era essa mensagem? Eles tinham uma mensagem para transmitir. Essa mensagem tinha um conteúdo, um nome. Essa mensagem é Jesus Cristo. Que, aliás, como já disse anteriormente, é a missão de toda a igreja, a missão de todos nós, anunciar o nome de Jesus. Mas começaram a aparecer alguns empecilhos na vida de Pedro, e que talvez, se fosse na nossa vida, rapidamente desistiríamos. Mas o que Pedro faz? Capítulo 4 está escrito assim, Atos 4, versículo 1. Estavam eles falando ao povo, quando sobrevieram os sacerdotes, o oficial do templo e os saduceus, contrariados por vê-los ensinar ao povo e anunciar em Jesus a ressurreição dos mortos. Lançaram as mãos sobre eles e os recolheram ao cárcere até a manhã seguinte, pois já era tarde. Entretanto, muitos dos que tinham ouvido a palavra abraçaram a fé, e seu número, contando-se apenas os homens, chegou a cerca de 5.000. Esse foi o grande empecilho. Eles estavam lá anunciando a palavra, falando do nome de Jesus. As autoridades os proíbem e trancam-nos num cárcere. São Paulo depois vai usar uma expressão muito forte, quando ele também foi preso, para dizer assim: olha, eu estou algemado, mas a palavra de Deus não está algemada, porque aquele anúncio que ele tinha feito anteriormente, ecoava nos corações, tal como aconteceu aqui. Eles foram presos, levaram-nos para o cárcere, e aí o versículo 4 diz assim: entretanto, muitos que tinham ouvido a palavra, abraçaram a fé. Os homens tentaram impedi-los,
Mas se fosse numa linguagem do mundo, dizia assim, olha, agora o estrago já foi feito, porque prenderam Pedro e João, levaram-no para o cárcere, mas 5.000 homens tinham se convertido. Quem é que segurava o evangelho então? Quem é que segurava a força do evangelho? Ninguém. Se eles achavam que prendendo 2, eles iriam acabar com toda a estrutura do anúncio do nome de Jesus, estavam enganados, porque naquele dia, 5.000 homens abraçaram a fé. E abraçar a fé, irmãos e irmãs, não significa assim só um sentimento emocional, não. Todas as vezes que os textos dos Atos dos Apóstolos dizem que os homens abraçaram a fé, significa dizer que eles queriam viver de acordo com a fé. Não era só aquele sentimento emocional que às vezes algumas pessoas têm. Ouvem uma canção, ouvem uma oração bonita, e aí de repente dizem, olha, agora eu quero abraçar a fé, então eu largo tudo. Aí quando chega em casa já esqueceu de tudo e volta para a vida velha. Não. Quando os textos dos Atos dos Apóstolos dizem que abraçaram a fé, significa que agarraram, que era o centro de suas vidas, não tinha nada mais importante, deixavam tudo para então seguir a fé que tinham acabado de conhecer e que tinha um nome. Essa fé tem um nome, Jesus. Para anunciar o evangelho, nós precisamos superar os empecilhos, tal como Pedro o fez. Pedro, ao ver esse empecilho que foi a prisão, ele não aceitou isso não. Você precisa obedecer a Deus em primeiro lugar, antes que aos homens. Aparecem muitos empecilhos na nossa vida. Aparecem talvez empecilhos de ordem psicológica, porque tem medo de anunciar, tem vergonha de anunciar, é tímido, e aparece uma série de coisas. Depois, talvez aparecem também empecilhos de ordem geográfica, porque não quer ir ao lugar para anunciar, mas tem um empecilho que nós precisamos vencer, para que o nome de Jesus seja anunciado. São os empecilhos que aparecem sempre, e principalmente na esfera espiritual, querendo nos impedir de que anunciemos o nome de Jesus, e não publicamente, porque às vezes pensa assim, eu preciso anunciar o nome de Jesus e publicamente. Aparecem essas forças espirituais querendo impedir, como empecilhos, para impedir que anunciemos o nome de Jesus, principalmente dentro da nossa casa. E que vivamos o nome de Jesus, principalmente dentro da nossa casa. Então é preciso ser firme e enfrentar os empecilhos. Mas mais ainda, como Pedro e João, é preciso ser determinado e obediente, não desistir da missão. Se Deus te deu uma missão, e você tem uma missão, porque desde que nós fomos batizados, o Senhor nos concedeu a graça de sermos missionários, capacitados pela força do Espírito Santo, é preciso ser determinado e obediente. Olha o que fizeram com Pedro, levaram para diante do sinédrio para serem interrogados, e olha o que eles disseram. Demos ordens expressas a vocês, para que não ensinassem nada deste nome. Todavia, vocês encheram Jerusalém com sua doutrina, e ainda querem nos tornar culpados do sangue desse homem. E aí Pedro e os apóstolos responderam, é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Quando esses sumos sacerdotes, essas autoridades falavam para eles assim, olha, vocês estão proibidos de anunciar o evangelho. Era como Pedro dissesse assim, tá bom, fica tranquilo. Eles iam embora, viravam as costas, Pedro virava para o outro lado e continuava anunciando o nome de Jesus. Porque tinha algo ali no coração deles que pulsava, que batia mais forte, e que eles queriam anunciar o nome de Jesus a todo custo. Eles eram determinados e obedientes. O Senhor te chama para a missão. Qual tem sido a sua resposta? Você tem recebido o nome de Jesus? Você que está em casa também, através desse meio de comunicação, tem recebido todos os dias o nome de Jesus, os favores de Jesus, a graça de Jesus. Qual tem sido a sua determinação em anunciar o poderoso nome de Jesus? O Senhor espera de você uma resposta, espera de cada um de nós aqui uma resposta. Qual tem sido a nossa decisão firme em anunciar o nome de Jesus? O que você tem feito? É muito bom receber a graça, é muito bom receber os favores de Deus, mas é preciso tomar a firme decisão de anunciar o nome de Jesus. Tem muita gente por aí se perdendo, tem muita gente desviada do caminho, e que
não fez ainda uma experiência verdadeira com Jesus, porque faltam homens e mulheres que tomem a firme decisão de anunciar o nome de Jesus. É agora, é para agora. Você tem anunciado as boas novas, deixando de lado as barreiras, e anunciado com ousadia, com prazer? Porque uma coisa é você falar do nome de Jesus, mas como diz o Papa Francisco, como aqueles cristãos com cara de defunto, com cara de cemitério, não tem alegria de ser cristão. Ou como cristãos azedos. Mas há uma diferença quando nós anunciamos o nome de Jesus com alegria, tal como Pedro, mesmo com dificuldade, tal como Paulo também, mesmo preso, chicoteado, perseguido, mas continua firme. Para nós não existe nada mais importante do que anunciar o santo e poderoso nome de Jesus. É a tarefa que Deus dá a você que está aqui, a você que está em casa. Se nós queremos transformar a realidade que nos cerca, e está difícil, você sabe que está difícil. O lugar onde nós vivemos, o Brasil, as nossas cidades, os nossos bairros estão difíceis. Faltam pessoas que façam uma experiência poderosa com o nome de Jesus. Mas para que essas pessoas façam uma experiência poderosa com o nome de Jesus, é preciso que você e eu tomemos a firme decisão de anunciar o nome de Jesus. Amém? Amém. Levante sua mão direita e diga assim: eu quero, na força do Espírito Santo, anunciar o nome poderoso de Jesus. Fica de pé, por favor. O Espírito Santo quer te impulsionar. Levanta bem os seus braços e diga assim: Senhor, eu me disponho, eu me entrego nas tuas mãos. Envia sobre mim a graça e a força sobrenatural do Espírito Santo, para que eu tenha coragem de anunciar o santo e poderoso nome de Jesus. Nome que salva, que liberta, que me salvou e que me libertou, e que eu quero que o mundo conheça, que eu quero que o mundo conheça, pela palavra que eu vou anunciar e pela minha vida. Senhor Jesus, eu assumo o compromisso de anunciar o teu poderoso nome. Eis-me aqui, Senhor. Envia-me, capacita-me. Como eu fui curado, como eu fui salvo, eu quero que os meus irmãos sejam curados e sejam salvos. Eis-me aqui, Senhor. Envia-me. Não dá